tudo bem? Bom, enfim, estamos chegando ao final do curso, né? Estamos na última parte do curso, a gente vai falar sobre a parte de integração agora, tá? E aí, é muito natural, como a gente vem fazendo, tentar estender os conceitos de cálculo 1, né? Como a gente fez com diferenciabilidade, agora a gente vai fazer com integração. E vocês lembram como é que era em cálculo 1? Qual que era a primeira motivação que a gente tinha quando a gente olhava para a integral? Vocês lembram que era olhar para a área abaixo da curva, né? Eu tenho uma curva lá no plano e queria calcular aquela área abaixo da curva no intervalo, né, AB. Então eu tinha essa primeira motivação para calcular a integral lá quando tinha função de uma variável só. O que eu vou fazer agora? Vou tentar estender esse conceito, né? Olhando primeiro para a integral, que eu vou chamar de integrais duplas, tá? Vou olhar primeiro para uma função de duas variáveis. Depois a gente vai trabalhar com função de três variáveis, tá? E aqui a motivação é a seguinte, né? Ó, eu tenho aqui, para mim, uma função. Primeiro eu vou tomar uma função aqui positiva, tá? Ó, f de xy é positiva, né? Ela está acima do eixo. Por que eu vou querer calcular aqui para generalizar aquele conceito? É justamente calcular o volume, não a área, né? Mas sim o volume abaixo dessa superfície em laranja que eu desenhei aqui, ó. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue calcular quanto vale esse volume aqui abaixo dessa superfície, né? Olhando para esse intervalo aqui que eu coloquei. Qual que é o domínio dessa função? É esse retângulo. Então, inicialmente eu vou olhar para o domínio como um retângulo, né? Aqui eu tenho A cartesiano B, o intervalo da reta, fechado, tá vendo? Ó? Então aqui em x, né? Ó, o x está variando para mim AB, né? E o y está variando CD, é outro intervalo fechado aqui que eu coloquei de azul, tá vendo? Ó? Então meu domínio está aqui embaixo, tá? Ó, em amarelo e azul aqui, é um retângulo para mim. Então inicialmente, é claro, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou trabalhar com domínios um pouquinho mais gerais, mas para iniciar essa ideia a gente vai olhar para retângulo, tá? Então, como eu falei, a minha f é uma f positiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar generalizar aqueles conceitos, como eu falei, na reta. Vou pegar aqui, ó, esse intervalo aqui, né, que é o primeiro intervalo que varia x para mim, e vou dividir, o particionar, a gente diz particionar um intervalo em m subintervalos menores, que eu estou colocando como xi menos 1 até xi. Cada subintervalo desse que eu estou dividindo, eles têm o mesmo tamanho Δx, que não fiz aqui, ó, na figura do lado aqui, ó, né? Eu peguei aqui, ó, o x, né, ó, aqui para mim, e dividi em m subintervalos, tá? Todos esses subintervalos têm o mesmo tamanho, tá? Então eu considero aqui no desenho que eles têm esses tamanhos aqui igual a Δx para mim. Com y, né, ó, variando y, vai ser a mesma coisa. Eles vão ter tamanho, para mim, não exatamente, não precisa ser m, porque se fosse m seria um quadradinho. Estou pegando retângulos aqui para mim, tá? Então estou dividindo o subintervalo aqui em y em n subintervalos. Estou particionando em n subintervalos. Tá vendo que ele é um pouquinho menor que eu desenho aqui? Então aqui tem n. Então o que eu obtive aqui, ó, quando eu pego o meu retângulo, eu vou ter um retângulo aqui todo particionado. Dentro aqui eu vou ter m vezes n retângulozinhos ali dentro menores. Esses retângulozinhos menores aqui eu estou chamando de RJ. Então, ó, RJ. Como é que eu estou definindo isso? Ó, é o retângulo RJ, eu estou identificando o I e o J pelo ponto extremo superior do intervalo. Tá vendo? Ó, XI, YJ. Então eu estou chamando esse retângulo de RJ. Tá? Então, por exemplo, esse carinha aqui, ó, eu tenho xi menos 1 xi, yj menos 1 yj. Esse retângulozinho que está aqui no meio que eu desenhei, ó, é o meu retângulo RJ, tá? Então lembrando, esse desenho que eu fiz aqui é o desenho exatamente do domínio. Eu estou pegando esse domínio aqui, só estou desenhando aqui, estou dizendo, olha, vamos particionar esse domínio. Quer dizer, eu particiono em x, particiono em y, né? Estou dividindo em x aqui o intervalo x, em m pedacinhos, Δx, e o tamanho aqui, o intervalo y, em n tamanhos Δy, tá? Muito bem. E daí o que eu vou fazer, ó?
E outra observação, observa que a área de cada RJ é igual, né? Porque eu estou dividindo isso aqui de forma igual, aqui também com o mesmo tamanho, então cada área de cada retângulozinho dessa é igual e é exatamente ΔX por ΔY, né? Esse tamanho aqui é ΔX, esse tamanho é ΔY, então a área tem que ser um vezes o outro, porque é um retângulo, e eu estou chamando de ΔA, tá? Bom, então, observa também que eu estou pegando aqui para mim um pontinho qualquer dentro de cada retângulo. Então, pega esse retângulozinho RJ, pega um pontinho ali dentro. Esse pontinho aqui eu estou chamando de XIJ estrela, YIJ estrela, né? O pontinho que eu pego lá dentro é qualquer um, mas é fixado. YJ por quê? Porque é o X que está no intervalo XI e está também, né? Ele está identificado dentro do intervalo XI e dentro do intervalo YJ. O YIJ estrela também. Ele mora aqui dentro desse quadradinho e desse quadradinho, tá? Então cada coordenada dessa ela tem que ser identificada com as duas coordenadas, I e J, né? Então pega um pontinho qualquer aqui. O que eu estou fazendo, né? Observa que o volume desse quadradinho agora, aqui ó, vamos pensar aqui ó, comigo, tá? Pensa aqui comigo, olha aqui pro desenho. Vou pegar só essa partiçãozinha que eu fiz aqui, ó. Não vou desenhar toda a partição lá não, porque vai ficar muito sujo o meu desenho, tá? Vou pegar só essa partiçãozinha que eu fiz ali, ó. Então pega aqui, ó, a partiçãozinha que eu fiz, ó. Vamos supor que ela esteja aqui, ó. Ó. Espero que vocês consigam enxergar aí, ó. Vamos pegar a partiçãozinha aqui, ó. Aqui em X e vou pegar a partiçãozinha aqui em Y, ó. Então observa que só essa partiçãozinha que eu peguei aqui, ó, eu vou ter o retângulozinho meu aqui, ó. O RJ tá aqui, ó. Tá vendo, ó? O retângulo RJ tá aqui dentro. E daí eu tô pegando o pontinho, lembra? X e J estrela, Y e J estrela, aqui dentro desse domínio. Ó, pega esse pontinho aqui, ó. Vou até desenhar ele, eu desenho de rosa aqui, ó. O pontinho tá aqui, ó. Né? Bom, ele é o domínio, ele está dentro do domínio da minha função, né? Quando eu pego esse ponto e avalio pela função, né? Aplico a f nesse pontinho, ele vai dar exatamente aonde, ó. Pego a f, aplico, ele vai dar lá na superfície, né, ó. Ó, porque ele está aqui na superfície, ele mora aqui na superfície, tá? Olha esse pontinho. Ó. Esse aqui é o f. Vou até colocar aqui, ó, f x estrela i j y e j estrela. Tá aqui, ó, ele mora aqui na minha superfície, tá? Esse ponto F aqui, ó, se vocês olharem geometricamente, né, ele serve como uma altura para mim nesse cubo que eu posso desenhar aqui, ó. Ó, se vocês olharem aqui, aqui tem um cubinho aqui dentro, ó. Ó. Se ficar claro para vocês aqui, ó. Consigo desenhar um cubinho aqui dentro, assim, ó, com a mesma base aqui, né, assim, ó. Consegue entender aqui, ó, que aqui tem um cubinho, ó. Então o que eu estou fazendo, ó? Esse volume V barra que eu escrevi aqui, ó, é essa altura aqui, que é a F de X e J estrela, Y e J estrela, né? Vezes a área da base, porque é assim que eu calculo o volume desse cubinho aqui, né? Ó. Então, para esse cubinho aqui, ó, eu consigo calcular o volume olhando para F, que tá, essa F aqui, essa altura, mora exatamente na minha superfície, o resto não mora, né? Ó. Se vocês olharem, só esse pontinho laranja mora na superfície. O resto que eu desenhei aqui fora, ele está fora da superfície, ele está afastadinho da superfície ou para baixo da superfície, não importa. Vamos supor que a superfície esteja aqui para baixo, ó. A superfície está aqui para baixo. Aqui o pontinho está na superfície. O resto aqui não necessariamente esteja, tá? Só que acontece, aqui localmente, se vocês olharem, esse cubinho aqui, esse cubinho,
né, tem volume aproximado localmente da superfície aqui nesse pedaço. Tá entendendo? Se eu olhar só para esse cubinho aqui, ó, e pegar aqui uma bola redondinha aqui em volta, ó, quer dizer, esse volume desse cubinho é próximo do volume de uma bola em torno desse pontinho, por exemplo, né? Então ele está aproximando aqui para mim, ó. Ou seja, esse volume V barra é um volume aproximado para essa vizinhança desse ponto. Tá entendendo? Claro que o volume total aqui, olha, eu não vou desenhar, vocês podem olhar no livro de Sturt, está bem desenhadinho lá, mas o volume total aqui da minha superfície, né, o volume abaixo do gráfico, né, da função f, ou seja, a superfície, até escrevi aqui a superfície para vocês, ó, né, a superfície S é x, y, z em R3, de tal forma, né, que o z vai ficar entre 0 e a função f de x, y, né? Então, o volume que eu quero que está abaixo da superfície, é claro que vai ser aproximado pelo quê? Pela soma de cada um, né? Se eu pegar aqui, ó, todas as partições que eu fiz aqui, né? Desenhasse aqui direitinho e pegasse né? X, I, J estrela, Y, I, J estrela para cada uma dessas partiçõezinhas aqui, calculasse uma altura e daí eu tivesse vários cubinhos aqui dentro, esses cubinhos, na hora que eu somo tudo isso em IJ, né, eu somo esses volumes aqui, na verdade eu vou ter vários cubinhos com vários volumes aqui, e eu somo isso daqui, é claro que o volume abaixo da superfície vai ficar aproximado por essa soma de cá, que eu escrevi aqui, ó. Agora pergunta, como é que eu consigo melhorar essa aproximação, né? O que eu faço para melhorar essa aproximação? Então, exatamente, você já deve ter pensado aí, ora, à medida que eu vou diminuindo esse ΔX, melhor vai ficando minha aproximação do meu volume aqui, por exemplo, na vizinhança desse ponto. Por quê? Porque o volume vai ficando cada vez mais próximo, né? A vizinhança vai ficando cada vez mais próximo da minha superfície. Então, à medida que eu vou diminuindo esse ΔX, eu vou fazendo o quê? Eu vou aumentando o número de partições aqui, né? Para quê? Né? Se eu tenho que diminuir esse ΔX, o M tem que ir para quanto? Para o infinito. O ΔY ir para o infinito, certo? Então, quando o M vai para o infinito, esses caras aqui vão diminuindo. Esses caras vão diminuindo, a área vai diminuindo, né? Essas carinhas aqui, e vou ficando cada vez melhor a aproximação. Então, já pegou a ideia? É a mesma, né? Eu estou generalizando a ideia na reta, mas agora olhando para um volume, tá? Ó, um volume, porque é essa figura que me gera em R2, tá? Ou seja, quando eu mando então M e N para o infinito, o ΔX e o ΔY vão para zero, vão tender para zero, e isso vai dar uma aproximação exata, né? Se existir, exata, se esses limites existirem, exata. Então a gente vai para a primeira definição do que vai ser uma integral dupla, e daí a gente já vai olhar como que é o processo de cálculo disso, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente tem aqui a definição de integral dupla, tá? A partir daquela discussão toda que a gente fez. Então eu vou definir, ó, a integral dupla de f sobre o retângulo R é dada dessa forma, tá? Ó, então a notação aqui para vocês, ó, são dois símbolos de integral. Aqui embaixo estou colocando o meu domínio, que eu coloquei, é o retângulo, por enquanto é o retângulo R, tá? Ó, da função f de x, y, dA, né? Porque é aquele infinitésimo de área, né? Aquele pedacinho de área que eu estava considerando, né? Pegando essa altura e multiplicando por essa área pequenininha aqui, né? O que isso aqui vai ser dessa integral dupla? Vai ser o limite da soma, né, de I indo até M, J indo até M, né, de 1 até M, daquele x e j estrela, y e j estrela, né, a f avaliada, vezes a areazinha lá da partição do meu domínio, né? E aí, como eu comentei com vocês, né, quando eu faço M e N aqui para mim irem para o infinito, eu estou diminuindo a base, né, do meu cubinho lá. Daí, na hora que eu diminuo a base daquela figura, eu vou melhorando cada vez mais a minha aproximação da área. Então, quando eu mando isso para o infinito, aquela variação vai para zero,
E daí, se esse limite existir, é isso que eu estou definindo como uma integral dupla, tá? Mas e aí, né? Como é que eu faço para calcular isso na prática? Eu vou ter que ficar calculando esse limite aqui para sempre? Não, né? Então vamos ver aqui uma forma de calcular essa integral dupla, né? Como é que eu vou calcular essa integral dupla na prática, né? Então a gente vai começar a falar sobre integral iterada, tá? Então como que a gente vai fazer aqui, ó? Então a gente está considerando, né? O retângulo R, que era, né? A, o intervalo fechado AB, né? Cartesiano, intervalo fechado CD, né? O que a gente vai fazer, ó? Pega um X, né? Ó, toma um X aqui, ó, nesse intervalo AB, fechado. Escrever ali um intervalo semiaberto, não um intervalo fechado, né, gente? Pega um X aqui, ó, fixo, tá? E arbitrário. Né? Tô pegando ele, tô fixando ele aqui, qualquer um que seja nesse intervalo, tô fixando ele, mas o que eu escolher, né? E daí eu posso variar y, né? E faço variar y, tá entendendo? Eu fixo um x, né, ali no meu domínio e faço só variar y, né? Então eu vou ter ali um plano cortando, lembra? A gente já fez esse exercício várias vezes. Quando eu fixo uma variável e faço variar outra, eu vou ter um plano ali cortando, né? Então a interseção daquele plano cortando com a minha superfície vai me gerar uma figura ali, né? Em R2, né? E daí eu consigo definir o que? Uma função assim, ó. A de x para esse x fixo aqui arbitrário, né? Ó, vamos montar isso aqui, ó. Integral de C até D da f de x y d y. Tá entendendo? Então para esse x aqui que eu fixei, né? Eu fixei ali na minha função, na função o x também está fixado, isso aqui está variando é o y. Tá, ó. Então eu consigo calcular isso aqui é uma integral na reta, lembra? Como eu falei, estou fixando o x, então tem um plano cortando ali, né, nessa direção de x aqui, forma uma figura em R2 ali que consigo integrar, né? Porque daí virou um plano aqui. Pra mim, consegue entender isso aqui, ó? Vamos fazer um esboço muito rápido aqui para vocês, ó. O que eu vou ter aqui, ó? De novo, ó, vou colocar bem rápido aqui para vocês, ó, meu retângulo, né? E aí eu vou ter minha superfície aqui em cima, né, ó. Tem minha superfície aqui em cima, tá? E aí eu tô fixando o x aqui, ó. Na hora que eu tô fixando o x aqui, ó, eu tô fazendo variar o y para mim, ó. Tô fixando o x aqui, ó, para todo o x. Então, o que eu vou ter aqui em cima, ó? Eu vou ter aqui em cima uma curva, né, ó. Tô variando o y, né, ó. E daqui, se eu traçar aqui para baixo, ó, eu consigo calcular essa área, né? Não está muito bem feito o meu desenho, mas eu consigo calcular essa areazinha aqui, ó. Né? Que é isso que eu estou calculando, de C até D, quando eu fixo o x, vario o y, é uma integral da reta na reta e daí dessa área. Só que daí eu posso fazer isso para cada x. Eu fixei eu posso fazer isso para todo x, né? E daí se eu fizer isso para todo x, eu posso integrar essa função. Então, para cada x que eu fizer isso, eu calculo uma integral. Para cada x eu calculo uma integral. Se eu somo tudo, a ideia de somar todos esses números é o quê? É outra integral. Tá entendendo qual que é a ideia aqui? Então, o que eu vou fazer agora? Ó. Não. Se eu somar cada uma dessas áreas, e aí vocês viram a área que eu desenhei ali, se eu somar cada uma dessas áreas, eu vou ter exatamente o volume daquela figura, né? Então na hora que eu somo para cada x aqui, eu vou ter exatamente o volume abaixo, que é a ideia da integral dupla. Então, vou escrever aqui agora, deixa eu ver se consigo ter espaço aqui, eu vou integrar agora esse carinha aqui, ó, fazer essa integral aqui. Quem que vai ser a integral de AX dx? Né? Integral de AX dx vai ser, e eu vou integrar o x está variando aonde para mim, ó? O x está variando em AB, então os intervalos de integração aqui para mim de novo, que é na reta, é de A até D, ó lá. Ou seja, essa integral aqui para mim então vai ser, ó, integral
de A até B, né? Quem é o AX? O AX é essa integral aqui, então vai ficar da integral de C até D, da f de x, y, dy. Aqui e por final dx, ó. E no final dx. Essa expressão aqui, para mim, também dá o volume, que é justamente a minha integral dupla. Tá entendendo? Então, vou mostrar aqui para vocês que eu posso fazer invertido, né? Eu fixei o x, poderia ter fixado o y. Vamos fixar o y para ver o que acontece. Ó, turma, eu desenhei melhor aqui para vocês aquilo que eu desenhei aqui embaixo, para ficar um pouquinho mais claro, tá? Eu fixei aqui um x, ó, né? Quando eu fixo um x, eu tenho uma linha aqui no retângulo, como eu desenhei lá para vocês, né? E aí, essa linha aqui, ó, se eu avaliar a f em cima dessa linha aqui, só variando o y em CD, né? Aqui para mim é y, estou variando o y em CD e mantendo o x fixo aqui para mim, tá vendo? Ó? Eu vou gerar essa curva aqui em cima na minha superfície lá em cima, né? Ó, eu gero minha curva. E aí, ó, eu consigo calcular a área abaixo dessa curva calculando justamente essa integral que eu falei. Quando eu fixo o x, eu consigo calcular essa área aqui, ó. Tá vendo, ó? Fica mais claro o desenho, um pouquinho maior aí para vocês, tá? Calculei essa área e aí eu fiz para esse x. Eu posso ficar variando para cada valor de x fixo que eu fizer, eu vou calculando a área, né, para cada né? Toma esse x aqui embaixo. Posso calcular a área abaixo da curva. Vou fazer isso para todos os x, né? Quando eu calculo todas as áreas, e daí quando eu somo tudo, a ideia de somar tudo, o que é? É justamente, né, a integral é uma soma. Vocês viram lá a definição, uma soma infinita, né? Quando eu calculo então a integral justamente de A até B, né, de AX, que são integrais, né, que calculam áreas, eu estou somando todo mundo. E daí eu gero meu volume, que é justamente a intuição que eu tive de calcular o volume abaixo da minha superfície. Tá? E aqui eu comecei fixando x, nada me impediria de eu começar fixando y. Então, de maneira análoga, eu também consigo escrever uma expressão dessa para y, né? Então, de maneira análoga, ó, né, o que a gente consegue escrever? A gente consegue escrever isso daqui, ó, integral. E aí, observa, comecei de A até B aqui, né? Eu posso começar então de C até D, da integral de A até B, da f de x, y, dx, dy. O que vai ser isso? Isso vai ser exatamente integrar CD. Primeiro eu faço a integral considerando y fixo, que eu vou integrar em x, e depois integro em y. Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente mostrar o seguinte: uma forma, ou a forma que a gente vai utilizar para calcular uma integral dupla. Que é fazer o quê? Fixar uma das variáveis e integrar com respeito a outra variável. É isso que eu estou fazendo. Ó. Fixa x, integra com respeito a y. Integrou com respeito a y, você vai integrar depois com respeito a x. Como a gente fazia com as derivadas. Para derivar, a gente mantinha uma constante, derivava a outra. Se eu queria derivar com respeito a outra variável, considerava a outra como constante. Por exemplo, vou derivar com respeito a x, considero y constante. Vou derivar com respeito a y, considero x constante. Aqui vai ter uma ideia similar. Então, como é que eu vou fazer a integral dupla? Vou considerar primeiro uma variável como constante e vou integrar, e depois vou considerar a outra como constante e vou integrar. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque eu fiz a integral varrendo aqui x, né? Calculei todas as áreas aqui e varri x. E eu falei, ó, eu poderia ter feito em y, né? Só que você pode se perguntar, mas será que sempre vai ser igual? Quer dizer, fazer daqui para cá e fazer daqui para lá sempre vai dar o mesmo volume? Sempre vai ser o mesmo volume? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou apresentar para vocês
um exemplo, né, de como vamos calcular a integral iterada. E depois eu vou apresentar o teorema, que é o teorema de Fubini, que amarra todos esses conceitos que a gente está vendo até agora sobre integral iterada, integral dupla e integral iterada. Tá? Então, o primeiro exemplo. Bom, gente, então como primeiro exemplo, né, da aula de hoje, a gente vai ter essa integral dupla, né, nesse retângulo, né, retângulo em y, tá, 1, 2, então o retângulo 0, 3, cartesiano 1, 2, né? Vamos marcar aqui, ó, o retângulo que eu estou olhando aqui, o domínio da minha função, né? A função é x² y, né? Então o retângulo que eu estou trabalhando aqui vai ser, ó, em x é 0, 3, cartesiano é 1, 2, em y. Então, esse retângulo aqui que eu estou trabalhando, tá? E a minha função é f de xy igual a x² y. Então, como é que eu vou integrar, né? Como eu fiz aquela hora nas integrais iteradas, né? Então, esse carinha aqui, né? Essa integral aqui, ó, 0 até 3, integral 1 até 2, x2y dy dx, né? Como é que a gente escreveu mesmo? É isso aqui, né? Ó, integral de 0 até 3. Coloquei um colchetes aqui, depois eu vou omitir esse colchetes à medida que vai passando o tempo, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, colchetes, integral 1 até 2, x² y dy dx. Foi isso que a gente escreveu, né? Que eu estou dizendo aqui, ó, vamos considerar o x como constante e vamos integrar y, porque tá vendo, ó, dy aqui para mim. Então eu vou integrar com respeito a y. X² aqui para mim é uma constante. Se ele é uma constante, vale todas as propriedades de integral, né, que a gente já conhece. x², ele tem que sair, é constante, sai fora da integral. Então eu consigo escrever isso aqui assim, ó. Integral de 0 até 3, x² integral 1 até 2, y dy, né, ó. Então vamos colocar até o colchetes aqui direitinho, por enquanto. Ó, x², vamos colocar o colchetes aqui, ó, dy dx. E aí vou integrar esse carinha aqui, né, ó. Qual que é a integral de y dy? Já sabe, né, calcular essa integral é y² sobre 2. Então vai ficar aqui, ó, integral 0 até 3, x² que eu já coloquei fora da minha integral aqui, e aqui ficou y ao quadrado sobre 2, ó, o colchetes aqui, ó, avaliado entre 1 e 2, ó, entre 1 e 2, dx. Passa a continha aqui pra mim, quanto que vai dar, né, ó, quando eu substituo por 2 aqui primeiro, vai dar 2 ao quadrado, deu 4, 4 dividido por 2 dá 2, né, então aqui vai dar 2, depois faz menos, coloca 1 ao quadrado, dá 1, vai dar meio, né? 1 menos meio. 1 menos meio dá quanto? Bom, isso aqui escreve como 4 sobre 2, né? Dá 3 meios. Então, isso aqui vai ficar, ó, aqui vai dar 3 meios, essa pontinha aqui em y, que é uma constante, pode sair fora da minha integral, né? Então vai ficar 3 meios, que multiplica a integral de 0 até 3, x² dx. Agora ficou uma integral só em x, ó, x² dx, é uma única variável em x, como a gente tinha visto. Qual a integral de x² É x³ sobre 3. Então ficou, ó, 3 meios vezes x³ sobre 3, avaliado entre 0 até 3. Ó. Bom, então eu substituo por 3 aqui, né, ó. Aqui, quando substituir por 0 vai zerar, então esse limite inferior não precisa substituir, só o 3. Quando eu coloco por 3 aqui, 3 simplifica com o de baixo,
Então vai ficar 9 vezes 3 vai dar 27 meios. Olha lá. Claro, né? Se eu estiver calculando volume, unidades de volume, né? Entenderam a mecânica aqui do cálculo? Bom, façam vocês aí, dá uma pausa no vídeo. Se vocês fizessem ao contrário, pensem ao contrário, né? Se eu tivesse que mudar aqui, ó, fizesse integral de 1 até 2, integral de 0 até 3, da mesma função lá, ó, x ao quadrado y, só que agora dx dy. Quanto será que dá essa integral? Será que dá a mesma coisa? Né? Façam aí essa continha aqui pra mim. Dá um pause aí no vídeo e tentem fazer essa conta e verifiquem que vai dar o mesmo 27 meios, tá? E por que isso acontece? Eu já apresentei aqui pra vocês o teorema de Fubini, tá? O teorema de Fubini vai dizer pra gente quando que essas integrais iteradas são iguais. Quando que eu posso mudar aqui, posso integrar com respeito a x ou com respeito a y. Então como é que está aqui escrito, né, o teorema de Fubini? Então, quando a f for contínua no retângulo, então, né, defini a integral dupla no retângulo, né? Então quando a f for contínua nesse retângulo, com certeza a integral dupla ela vai ser escrita pela integral iterada dessa forma, ou posso inverter, tá? Então, toda vez que f for contínua no retângulo. Veja, essa função aqui é um polinômio, né? Ela é contínua nesse retângulo. Então, se eu integrar assim ou inverter, vai dar o mesmo resultado. Tentem fazer, tá? E vamos fazer um próximo exemplo abordando o teorema de Fubini. Bom, pessoal, então, como exemplo, a gente vai olhar para esse probleminha aqui, tá? Ó. Determine o volume do sólido S, que é limitado pelo paraboloide elíptico x² mais 2y² mais z igual a 16, pelos planos x igual a 2 e y igual a 2 e pelos 3 planos coordenados. Tá? Então, sempre que der, uma boa ideia, né, no caso, seria desenhar, tentar esboçar qual que é esse sólido, né, que a gente quer calcular o volume, né? Então, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, eu vou desenhar aqui, ó, os 3 eixos coordenados. Desenhar aqui o eixo x. O eixo x, y, z, né, ó. Aqui o y para mim. Bom, então, desenhei aqui porque eles estão falando aqui, né, ó. Pelos 3 planos coordenados, né? Então tá aqui x, y, z, né? O que mais? Pelos planos x igual que 2. Então vamos pegar aqui, ó. X igual a 2 está aqui, ó. Então esse plano que está passando por aqui assim, ó. Paralelo ali ao eixo y, né? X igual a 2. Y igual a 2 também, né? Então pegar y igual a 2 aqui, ó. Paralelo ao eixo x aqui. Tem um plano passando por aqui, tem um plano passando por aqui, né? Paralelo aqui, né? O que mais? E pelo paraboloide elíptico, x2 mais y2 mais z igual a 16, né? Eu consigo escrever esse carinha aqui dessa forma. Vamos ver se vocês concordam comigo, ó. Z igual a 16 menos x2 menos 2 y2, né? Consigo escrever isso dessa forma. A função z em função de x e y aqui, né? Uma função de x e y. Claro que quando x e y é igual a 0, eu vou ter o ponto 16 mais alto, né? Qualquer valor de x e y, esse número aqui vai diminuindo, né? Então, já estudou um pouco de paraboloide, né? Hiperboloide, essas coisas. A gente sabe que esses sinais negativos fazem com que a figura ela tenha esse formato, né? Mas lembrando, eu quero só olhar para a interseção dessas coisas, né? Então, eu tenho um plano aqui, tenho um plano aqui, tenho um plano aqui, tenho um plano aqui. Né? E que mais? Lá em cima 16, né?
a coisa vai fazendo isso, né, para baixo. Aqui também vai fazendo meio que para baixo assim, ó. E uma hora que eu vou ter algo nesse sentido aqui, na hora que eu fizer a interseção aqui dessas coisas, né, ó. Isso para baixo, essa superfície aqui assim, né, ó, para cá, vai ter algo para cá assim, né. Lembrando que eu estou só esboçando para ter uma ideia do que está acontecendo aqui, né. Então ela vai vir para cá assim, aqui nesse pontinho, vai ter algo para cá. Vai vir aqui assim, né? Está delimitado por essas coisas aqui, né? Então essa região aqui que eu quero calcular o volume, certo? Essa região aqui abaixo. Então, fica claro o problema de integral dupla aqui para mim, né? Por quê? Porque a minha função aqui em cima já está dada. O domínio que eu estou olhando é um retângulo, se vocês observarem, né? X variando de 0 até 2, y variando até 2. Então, como é que vai ficar minha integral dupla? Ó, então, eu estou olhando, né, o volume para mim, né, que eu estou querendo calcular o volume. O volume é dado pelo quê? Pela integral dupla nessa região retangular R, né? De qual função? Essa função que eu estou olhando, ó. 16 menos x2 menos y2 é 2y2, né? Se eu errar ali, já era tudo a conta. É 2y2. Tá, ó. 2y2dA. Né? E a gente acabou de ver pelo teorema de Fubini, isso aqui é uma função contínua, tanto faz a ordem que eu integro aqui, né? E lembrando, essa ideia de ordem e integração é bastante importante também, tá, gente? Porque em muitos casos, às vezes, você começar por uma determinada ordem é mais fácil de integrar do que outra. Então, essa escolha, às vezes, ela facilita muito os cálculos, tá? Nesse caso aqui não, que é um polinômio, então qualquer ordem que eu começar vai funcionar, tá? Então como é que a gente fazia mesmo isso daqui, ó? Pelo teorema de Fubini, o que a gente vai ter? A gente vai ter integral. Vamos começar integrando por y, tá? Que nem a gente fez no exemplo. Então o y está variando para mim de 0 até 2, né? Então, a última integral, vamos colocar com respeito a x, ó. De 0 até 2 em x. Bom, nesse caso, as duas variam de 0 até 2, né? Então, de 0 até 2, integral de 0 até 2. Da minha função, ó, 16 menos x2 menos 2y2 dy dx. Tá? Então, é essa integral que eu preciso calcular, essa integral dupla, né? Então, eu vou integrar primeiro com respeito a y. Se eu integro com respeito a y primeiro, o x para mim é uma constante, né? Vou colocar aqui entre parênteses bonitinho, para a gente não perder de vista que é isso que eu estou integrando, tá? Então, para mim o x é uma constante, 16 também é constante já, né? Claro, o x é constante, estou integrando em y, tá? Na hora que eu calculo essa integral aqui, como é que vai ficar, ó? Então, copia aqui integral dupla de 0 até 2. Vou integrar com respeito a y. Então ficou integral de 16, né? E aqui, gente, eu já vou colocar as propriedades para vocês, mas valem as propriedades de integral que já usava. A integral da soma é a soma das integrais, constante vezes integral sai fora da... A constante sai fora da integral, todas essas coisas que a gente já usava vai continuar valendo, tá? Então aqui ficou 16 y, tá? Porque eu estou integrando em y. Lembrando, x para mim é uma constante, então ficou menos x2 vezes y, né? Porque ele é uma constante, então na hora que eu integro dy vai dar y, multiplicando a constante. E aqui ficou menos
Aí agora eu vou integrar y ao quadrado. Vai dar 2y ao cubo sobre 3. Tá? Isso que eu acabei de integrar vai ser avaliado entre 0 até 2. Ó, vou avaliar isso aqui entre 0 até 2 dx. Então agora, esses limites de integração aqui, eu vou substituir no lugar de y, tá? Então, como é que ficou? Ó? Aqui deu quanto? Bom, no lugar do zero aqui, se vocês observarem, nesse caso, na hora que eu coloco 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, vai matar toda essa parcela. Então, não vou substituir nem por 0, vou substituir logo só por 2, para ver a conta que dá aqui. Então, aqui vai dar, ó, integral. 16 vezes 2 dá 32, né? Integral de 0 até 2, 32, menos, coloca 2 aqui, vai ficar 2x ao quadrado, e aqui ficou 2 ao cubo, né? 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 2, 16. 16 ao cubo dx. Botou um parênteses aqui. Tá entendendo qual que é a brincadeira aqui, então? Montei aqui, né, minha estrutura só para ter uma ideia de quem que eu ia calcular, como que eu ia calcular, se caía naquela ideia que a gente teve de ter um retângulo no domínio, né, para poder calcular o volume, e deu certo, né, de ter esse retângulo aqui. E agora eu vou fazer aquela ideia. Considero uma variável constante, integro com relação a outra, substituo o limite de integração. Vou só fazer essa continha aqui, 32 menos 16 terços, tá? Para ver quanto que dá. Então eu vou apagar aqui essa lousa e vamos continuar essa conta para ver quanto que dá de volume, tá bom? Bom, gente, já apaguei aqui, tá? Então vamos continuar a conta. Ficou ali, ó. Isso aqui ficou igual. Bom, esse aqui é um número, vamos somar esses dois aqui, tá? 32 multiplica por 3, divide por 3 aqui, vai dar 96 terços. 96 terços menos 16 terços vai dar 80, né? Então isso aqui vai dar integral de 0 até 2, 80 terços, menos 2x ao quadrado dx. Bom, agora a gente tem uma integral, né? Da reta para reta, isso aqui a gente já sabe fazer, né? Ficou quanto? Aqui ficou 80 terços de x menos 2x ao cubo sobre 3, avaliado de 0 até 2. Né? Bom, a mesma historinha aqui, né? Ó. Com 0, vou colocar o 0 aqui vai anular nessa parcela quando eu coloco o limite inferior, então só o que importa é esse cara de cima. Então, 80 vezes 2 vai dar 160 terços, menos 2 ao cubo dá 8, vezes 2 dá 16 terços. 160 menos 16 dá 144 terços. 144 dividido por 3 dá 48. 48 unidades de volume. Tá, gente? Simples. Relativamente simples, né? Eu vou deixar um problema aqui para vocês tentarem fazer agora, tá bom? Vocês dão de novo uma pausa aí no vídeo e tentem fazer esse problema. A gente viu até agora integral dupla
quando o domínio é um retângulo, não é? E daí, quando a gente consegue escrever o domínio como um retângulo, eu consigo calcular a integral iterada, ou usar o teorema de Fubini, tudo isso. Essas integrais com domínio retangular, elas são um caso muito particular de casos mais gerais, não é? Com domínio mais gerais que nem esse, por exemplo. Então a gente vai ver agora como é que a gente consegue calcular uma integral dupla sobre um domínio mais geral. Em particular, a gente vai ver dois casos, mas primeiro a gente vai tratar olhando, né, para um domínio um pouco mais geral, tá? Mas a gente vai estudar mesmo especificamente dois casos de domínio, tá? Então, se eu tenho um domínio geral D aqui, que não é um retângulo, eu posso fazer o seguinte, posso fazer o seguinte artifício. Eu posso colocar esse domínio geral que eu tenho aqui, né, esse conjunto que eu tenho aqui, né? Claro, não estou entrando com tanta particularidade dentro desse conjunto, mas vamos supor que ele é um conjunto aqui, para mim, conexo, né? Tem bons comportamentos topológicos aqui, tá? Não é esse o foco do curso, então a gente vai aprender como calcular uma integral dupla num domínio que intuitivamente é mais geral, tá? Dessa forma aqui, que eu esbocei aqui nesse gráfico. Mas aqui eu tenho esse domínio, então o que eu posso fazer como artifício? Né? Construir um retângulo, né, de forma com que esse domínio esteja contido dentro desse retângulo. Tá? Claro isso, ó, desenho um retângulo aqui fora e o domínio, esse conjunto aqui, para mim, está contido dentro do retângulo. E daí, é claro, né, eu estou falando de integral, quer dizer, eu tenho uma função f, né, que é uma f pequena para mim, definida desse conjunto rosa aqui mais geral. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma nova função f grande, de forma que é o seguinte, a f grande vai coincidir com a f pequena toda vez que os pontos, essa f grande aqui para mim vai estar definida no retângulo amarelo agora, tá? Só que é o seguinte, ela vai coincidir com a f pequena toda vez que os pontos estiverem no domínio D rosa. Né? Então, para os pontos que forem D rosa, a f grande coincide com a f pequena. Ok. Quando não estiver no ponto dentro do domínio rosa, todos os pontos que estiverem fora, entre o retângulo e o domínio rosa, eu vou avaliar a f grande em 0. Entendeu? Então, ela vai ser nula quando estiver aqui nesse espaço e ela vai ser exatamente a f pequena quando estiver aqui. Tá? Bom, e daí se a f pequena for integrável, então nós definimos, né, a função, a integral dupla nesse domínio mais geral aqui, como sendo a integral dupla, né, no domínio que eu quero da f pequena, como sendo a integral dupla da f grande que eu defini no retângulo, porque essa integral aqui a gente estudou agora há pouco, né, já fez o teorema de Fubini, já sabe como até calcular essa integral da f grande, tá? Ou seja, então se essa f for integrável, então a integral dupla dela vai ser exatamente esse carinha aqui, tá bom? E daí, como eu falei para vocês, em particular, a gente vai estudar dois tipos de regiões um pouquinho mais geral. Então vamos primeiro olhar para a região do tipo 1. Quem vai ser a região do tipo 1 que nós vamos estudar na integral dupla? Vai ser um domínio desse tipo, ó. Os pontos do R2, de forma que o x varia em intervalos fixos, né? O x varia em intervalo fixado, ele é fixado, e o y varia entre duas funções que dependem de x, ou seja, tem uma g1 de x e uma g2 de x, tá? E essa g1 e g2 para mim tem que ser contínua, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos. No primeiro exemplo, tá vendo, ó? O x está no intervalo fixo AB, o x está aqui no intervalo fixo AB, tá vendo? Tem uma retinha aqui, ó. E o y? O y está variando entre duas curvas, entre duas funções que dependem de x, contínuas, tá vendo? Ó? Essa G1 e essa G2, duas funções contínuas variando aqui. Então o primeiro exemplo está aqui desse tipo de região. Esse aqui também é uma região do tipo 1, porque, ó, se você observar, tem aqui, ó, A e B, tá, intervalos fixos, e o que mais? Ó, se você olhar aqui nessa linha, é simétrico, né, esse desenho, ó. O desenho aqui é simétrico. Quer dizer, eu posso enxergar esse desenho com uma curva aqui G2, ó, aqui em cima G2, e uma curva aqui embaixo G1, ó. Tá vendo, ó? Está entre duas curvas o eixo Y e o X está variando no intervalo fixo.
tá? E o último exemplo aqui para mim é esse aqui, ó. O x está variando em intervalos fixos, ó. A e B vai até aqui e até aqui. E o y entre duas curvas, a curva de baixo e a curva de cima. G1, G2 também, ó. Esse aqui para mim G1, esse aqui para mim G2. Tá bom? Então, ok, tá bacana aqui. Agora, como é que eu faço para poder aqui calcular de fato essa integral? Quanto que vai dar essa integral f nesse retângulo agora que eu construí? Porque esse retângulo eu construí, tá certo? Como que eu faço para calcular então essa integral com a definição da f dada por essa expressão aqui, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, vou apagar essa lousa aqui e a gente vai ver qual vai ser a cara, a forma da expressão dessa integral aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, já apaguei aqui, né, a lousa, então deixei aqui só a expressão da f para a gente lembrar um pouco como é que era, né, para a gente não esquecer que a f dá zero quando está fora do retângulo. Lembrando, vou calcular a integral dupla de regiões do tipo 1. Como é que eu faço? Bom, vamos pegar esse carinha aqui como exemplo. Eu falei assim, ó, traça para mim um retângulo aqui, ó, que esse domínio fica contido, né? Então a gente pode traçar um retângulo aqui amarelo, ó. Ó, concorda que esse retângulo amarelo aqui, ó, o domínio está contido dentro desse retângulo. Ó. Tá? Aqui já tem o AB para mim, vou chamar aqui, ó, CD, ó, tá? Esse retângulo. Então, como é que eu calculo a integral em cima de um retângulo, né? Ó. Então, calcular a integral aqui dupla, ó, integral dupla, no retângulo amarelo ali, ó, da f grande de x, y, dA, né? O que era mesmo, ó? Vamos continuar aqui embaixo, ó. O que vai ser? Vai ser integral, né, ó. Vamos colocar aqui, ó, integral de A até B, ó, de A até B, integral de C até B, da função f, x, y, né? E daí, eu coloquei CD, então eu vou ter que colocar primeiro dy, né, que eu estou integrando em y, depois dx. Ótimo, era assim que a gente aprendeu agora há pouco, né? Essa integração dos retângulos. Mas eu disse assim, olha, essa integral aqui, ó, nesse ponto que não está dentro de D, né, está entre R e D aqui, ó, dá zero. Então toda essa faixa aqui, essa integral, toda essa f aqui vai dar zero para mim e aqui embaixo também vai dar zero, tá vendo, ó? Onde eu estou achurando aqui de branco, ó, essa partezinha aqui toda, ó, para mim vai dar zero, aqui embaixo também vai dar zero, né? A f vai dar zero. Mas se a f dá zero nessa parte, a integral também dá zero nessa parte. Ora, então se a integral dá zero nessa parte, essa parte não importa para mim. Vai importar até quando chegar em G1 até G2. Então, os pontos que vão importar para mim aqui vai ser exatamente a variação de G1 e G2. Onde vai estar a f, né? Onde a f está limitada entre G1 e G2. Então aqui vai estar integral de A até B, da integral de G1 de x, G2, opa, aqui, G2 de x, da f de x, y, dy dx. Tá, gente? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu fixo um x aqui, ó. Então, o que vai importar para mim, ó, é a f grande aplicada aqui, ó, nesse x aqui, ó, a variação que está entre esse x e essa g de 1 de x, né, ó. Aqui é g1 de x, tá vendo, ó? Aqui é g2 de x. Pro outro x, eu venho aqui pro outro x, ó. O que vai importar é g1 desse outro x, o g2 desse outro x menos o g1 desse outro x. E assim eu vou fazendo para todo mundo, né? Então por isso que eu tenho que variar para cada valor de x, de g1 de x até g2 de x, tá? Então tem essa expressão. Só que observa, a f entre g1 e g2
ela fica dentro do domínio. E se ela fica dentro do domínio, ela é exatamente a f pequena. Então, isso aqui vai dar exatamente, ó, a integral de A até B, integral de G1 de x até G2 de x, da f de x, y, dy, dx. Tá, gente? Então, quando eu tenho uma f dentro da região do tipo 1, o que eu vou fazer? E é bastante importante, tá? O intervalo que é fixado aqui para mim, o intervalo que ele é, né, que ele já me dá, né, numérico aqui entre A e B, ele tem que vir por último aqui, eu tenho que integrar ele por último. Eu vou integrar primeiro as funções, né, os intervalos de integração que são funções. Então, essa ordem aqui agora importa, tá? Bastante importante na hora que eu vou integrar a região do tipo 1 e do tipo 2 também, né? Já vou explicar. Então, o intervalo fixado vem fora da integral, é o último a integrar, depois o primeiro é entre as funções da f de x, y, dy, dx. Está aqui, ó. Então, vou integrar primeiro com respeito a y, e o y variando entre as funções que está aqui, e depois integro no intervalo fixo, tá? Da minha f de x, y. Tá bom? Faz sentido isso? Eu fiz a região do tipo 1, quer dizer, os intervalos fixos aqui para mim tá em x. Eu podia ter invertido, colocar os intervalos fixos em y e fazer funções aqui em x. E essa é a região do tipo 2, tá? Então eu vou definir a região do tipo 2 e vou mostrar aqui de forma completamente análoga que eu fiz aqui. Escrever que vai ser a integral da região do tipo 2, tá? Que o intervalo fixo agora fica em y e varia x, né? As funções variantes ficam em x, tá? Que mais? Bom, então vamos fazer a definição direitinho, como é que fica, né? Eu vou definir a região, vou mostrar qual é a expressão, tá? E aí a gente vai para alguns exemplos e ver, assim, como que a gente olha na prática, como que a gente pode fazer na prática para olhar quando é uma região do tipo 1, quando é uma região do tipo 2, ou tem regiões que eu posso escolher qual que eu vou usar, tipo 1 ou tipo 2. Tá? A região do tipo 2, né, como eu falei para vocês, ó, ela é definida assim pelos pontos do R2, tá? Onde agora o y está entre limites fixados e o x está variando aqui, tá preso, né, entre funções de y, né? Então aqui os exemplos, ó, tá vendo, ó? Agora o eixo y, né, tá entre os pontos C e D, né, tá vendo? Tem uma linha reta aqui. E o x está variando entre funções, tá vendo, ó? Entre curvas. Aqui é a mesma coisa, né? É como aquele exemplo que eu mostrei para a região do tipo 1, só que está virado o gráfico, né? Então está variando aqui. Eu posso, como é simétrico aqui nesse desenho, eu posso olhar uma curva aqui e uma curva aqui desse lado, tá? E daí, de maneira análoga àquele raciocínio que eu fiz aqui para f grande, eu consigo definir então a integral dupla da f pequena numa região do tipo 2, né? Como eu fiz o tipo 1, como sendo integral dupla. Né, ó, a integral de dentro varia entre h1 e h2 de y, são funções de y, né, da f. Então eu vou primeiro fazer a integral com respeito a x, variando, depois que eu calculo a integral de x, vario entre as funções em y. E por fora eu integro com respeito a y nos limites pré-fixados. Tá? Então essa ordem aqui é bastante importante. Os limites fixados sempre ficam fora da integral. Então a gente vai para o primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Vamos calcular a integral dupla dessa função aqui, x mais 2y dA, né? Onde a região D é limitada por essas duas curvas, y igual a 2x² e y igual a 1 mais x², tá? Já vou apagar aqui, vamos ver que região é essa, tá? Ó, vamos apagar aqui e ver que região é essa. Porque as funções ali de limitação eu já tenho, né? Então, observa aqui, ó, para mim. Vamos só fazer um esboço rápido. Muitas vezes é legal fazer esboço para dar uma, né? A gente consegue enxergar o que a gente está fazendo, é bem legal fazer, tá? Bom, y igual a 2x², né? É uma parábola que passa pela origem aqui, não? Cavidade para cima, né? Assim.
E a outra também é uma parábola com cavidade para cima, né? Ó, sinal positivo. Quando x é 0, y dá 1, né? Quando x é 0, y dá 1, então é uma parábola que deve cortar lá em 1 lá em cima, né? Ó, vou colocar o ponto 1 aqui, ó, para poder a parábola cortar aqui assim, ó. Estou exagerando um pouquinho o desenho, mas só para a gente poder enxergar tal que eu estou fazendo. Ah, tem esse pontinho aqui, tem esse pontinho aqui. Ok? Então, ó, observa que o x aqui para mim, ó, e o y, qual é a região? Região do tipo 1, região do tipo 2. Fica claro que aqui eu estou olhando para a região do tipo 1, porque, ó, além, né, de estar falando que y está variando entre isso e isso, que já está mostrando que é o y que está variando entre duas funções, é óbvio. Tem mais que isso, ó, né? Aqui eu vou ter o primeiro ponto, aqui eu vou ter o segundo ponto, né? Mas para uma maneira prática de olhar essa região do tipo 1 e tipo 2, o que eu vou fazer? Eu vou traçar retas horizontais ou verticais. Para toda reta que eu traçar aqui, ó, vertical, tá vendo, ó? Toda reta que eu traçar vertical, eu sempre for tocar nas duas curvas, tá vendo? Qualquer lugar que eu fizer uma reta vertical, toca as duas curvas. Então, se isso aqui acontece, é região do tipo 1, tá? Ó, qualquer reta vertical toca as duas curvas, região do tipo 1. Se fosse horizontal, se eu traçasse uma reta horizontal e sempre pegasse nas duas curvas, seria a região do tipo 2, tá? Mas aqui é a região do tipo 1. Se ela é a região do tipo 1, eu preciso saber quem são os intervalos fixados aqui em x. E para eu saber, né, são os pontos de interseção entre essas duas curvas, né? Ó, eles estão nas duas curvas, ó, tanto na de cima como na de baixo. É um ponto em comum aqui para mim, ó. Então, ou seja, os pontos y que são iguais, na verdade, eu vou pegar esse cara e igualar aquele cara de lá. Então, ó, quando, né, a gente vai fazer para poder encontrar os pontos x ali. Então vai ficar 2x ao quadrado igual a 1 mais x ao quadrado, tá certo? Passa x ao quadrado para lá, subtrai, né, x ao quadrado de ambos os lados. E aqui eu vou ter que x ao quadrado é igual a 1 e, portanto, x tem que ser igual a mais ou menos 1. Olha lá, já achei os pontos aqui, ó. Aqui é menos 1, aqui é mais 1. Tá? Bacana, né? Então já achei os pontos são fixos ali em x. Então quem que é essa minha região D? Né? Ó, minha região D, como eu fosse escrever, né, com a região tipo 1, tipo 2, a região D vai ser o que? Vai ser os pontos x, y de R2, de tal forma que o que? O x fica preso entre menos 1 e 1, e o y fica preso nas duas funções ali, ó. 2x ao quadrado menor. Ah, e isso é outra coisa que eu preciso ver. Quem é a função que está embaixo, quem é a função que... Essa ordem aqui também é bastante importante, tá, gente? Olha, a função que está embaixo é a que está aqui, né? Que vem antes do x. Então, 2x ao quadrado menor ou igual que x, menor ou igual que a função que está em cima, ó. Tá? Então é sempre a de baixo primeiro, depois a de cima. Essa ordem aqui também é bastante importante, o pessoal costuma errar. Olha direitinho, a função que está em cima é que vem depois. Então, ó, 1 mais x ao quadrado. Tá bom? Então a de cima é a de lá, a de baixo é a de trás. Escrevi aqui, ó, minha região. Agora eu sei calcular quem que é a f, né? Então qual vai ser a integral que eu quero? Essa integral aqui, ó. Né? Então, integral, olha só, integral na região D daquela função lá, ó, x mais 2y dA, o que que vai ser? Vai ser integral, né, ó. Lembra, primeiro coloca os limites fixados entre menos 1 e 1, ó. Menos 1 e 1, lembra que está variando entre menos 1 e 1 é x, tá? Isso aqui é importante, está variando entre menos 1 e 1 é x. Depois vem a integral, agora sim as funções. Tá vendo a menor aqui que está por baixo, está aqui embaixo da integração, 2x ao quadrado, e que está em cima é a maior, 1 mais x2.
da minha função está aqui, x mais 2y. Lembra que quando é região do tipo 1, vem o dy primeiro, depois o dx. dy dx. Ok? Né? Região do tipo 2, vem dx primeiro, depois dy. Região do tipo 1, dy dx. Bem, gente. Então, vou integrar primeiro esse carinha aqui de dentro. Né? Ó. Vou integrar com respeito a y, tá? Então, vamos calcular essa integral aqui, ó. Quanto que vai ficar essa integral, ó? Vai ficar integral de menos 1 até 1, né? Agora, vamos já calcular a integral com respeito a y, né? Lembrando, x para mim é constante, hein? Então, sai fora da integral, tudo aquele papo lá, né? Integrar uma constante com respeito a y, vai ficar x vezes y, mais integral de y é y ao quadrado sobre 2. Com esse 2 estamos multiplicando na frente, simplifica, vai aparecer um y ao quadrado aqui, ó. Integrei com respeito a y, e agora eu vou avaliar essa integral, ó, dos limites 2x2 até 1 mais x ao quadrado dx. Então, no lugar do y é que eu vou colocar esses valores aqui, não no lugar do x, no lugar do y, integrei com respeito a y. Tá? Então, quanto que vai ficar aqui, ó? Com a integral de menos 1 até 1. Como eu falei, no lugar do y vai essa expressão. Então, ficou, ó, x que multiplica 1 mais x quadrado. Lembra? Substitui esse menos esse. Ou se não, substitui tudo aqui, depois faz um menos o outro, né? Então, vai ficar mais... 1 mais x quadrado ao quadrado, né? Então substituir aqui esse limite aqui e aqui, tá? E aí ficou menos, agora menos, vamos continuar lá em cima, ó, tá vendo? Estou continuando essa conta ali em cima, tá? Ó. Esse parênteses aqui eu abri e vou fechar ele lá em cima também. Então, ficou menos de cá, agora o de baixo, né? Então ficou x que multiplica no lugar do y esse cara, 2x ao quadrado. Vamos colocar entre parênteses aqui para não perder esse sinal de menos, tá? Então parênteses, aqui tem o sinal de mais, y ao quadrado ficou 2x ao quadrado. Esse parênteses que eu estou fechando aqui é o que eu abri aqui, tá? Dx. Tá bom? Bastante atenção nessas continhas, tá, pessoal? Porque é onde o pessoal costuma errar, onde a galera costuma errar mesmo, tá? Sinal de menos, né? Bastante atenção na escrita, na hora de escrever a avaliação, tá? Escreve devagar, escreve com calma, escreve bem organizado, uma coisa embaixo da outra. Tá? Deixa bastante claro o que vocês estão fazendo para não perder nenhum sinal, tá? Então, como é que ficou aqui? Vamos fazer. Ficou integral de menos 1 até 1, né? Como é que ficou aqui, ó? Aqui ficou x mais... Desculpa. X mais x ao cubo. Ó, x mais x ao cubo. Apliquei esse distributivo aqui, né? Ó. Aqui é o produto notável, né? Ficou mais 1 mais 2 vezes x ao quadrado mais x à quarta, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Aqui ficou menos, né? E esse menos que eu coloquei aqui, tem que aplicar a distributiva também, tá, gente? Então ficou menos x vezes 2x ao quadrado, ficou 2x3, e ali ficou menos 4x à quarta dx. Bom, então reorganizando os termos aqui, ó, o que a gente vai ter, ó, vai ter integral de menos 1 até 1, né? Vamos organizar os termos aqui, ó. É 1, né?
mais x, tá aqui, mais 2x ao quadrado, tá aqui, né? Eu já fiz esse, opa, fiz esse de cá. Ó, x ao cubo menos 2x ao cubo dá menos x ao cubo, esse com esse aqui foi. X à quarta menos 4x à quarta menos 3x à quarta dx, ó. Aqui foi com esse. Agora é só integrar, né? Polinômio super simples. Quanto que vai dar essa integral aqui, ó? Vai dar, integra 1 vai dar x, integra x vai dar x ao quadrado sobre 2. Esse aqui vai dar mais 2x ao cubo sobre 3. Aqui vai dar menos x à quarta sobre 4. E aqui deu menos 3x à quinta sobre 5. Isso daqui é avaliado entre menos 1 e 1. Tá? Então, temos que substituir por 1, né? E depois substituir por menos 1. Tá, gente? Então, quanto que vai ficar essa continha aqui, ó? Quando substituo por 1, quanto que vai dar, ó? Por 1 vai dar 1 mais meio, né? Mais 2/3. Menos 1/4 menos 3/5, né? E aí subtrai agora do limite inferior menos, ó, substituo por menos 1 aqui. Aqui, menos 1 elevado ao quadrado dá um positivo, então dá mais meio. Aqui, x ao cubo, né? Menos 1 ao cubo dá menos 1, então aqui vai dar menos 2/3. Aqui, menos 1 elevado a quarto dá um positivo, então dá menos 1/4. Menos 1 elevado a x à quinta dá negativo, com o sinal da frente de menos dá mais 3/5. Né? Para terminar isso aqui, ó, vamos apagar aqui em cima o enunciado. Eu já apaguei, né, o enunciado ali. Vamos terminar a continha ali só, para ver qual que é o resultado. Ó, e daí já vai para o próximo exemplo. Ó. Então ficou isso aqui igual. Ó. Esse 1 aqui, ó, menos vezes menos dá mais, né? 1 mais 1 deu 2. Aqui deu 2. Que é esse carinha aqui com esse. Mais meio, esse menos vem para cá, né? Aplica distributiva, fica menos meio. Então esse cara aqui cancela com esse. Aqui ficou com 2/3. Esse menos vezes esse menos deu mais. Então 2/3 mais 2/3 dá mais 4/3. Né? Mais 4/3 aqui eu fiz com esse, aqui sumi com esse. Menos 1/4, aqui menos vezes menos deu mais, né? Então, menos 1/4 mais 1/4, zero, cancela. E esse menos vem para cá, fica menos 3/5. Com menos 3/5, menos 6/5. Tá bom, gente? Menos 6/5. Bom, e daí? Né? Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos multiplicar todo mundo por quanto aqui? Esse carinha aqui eu multiplico em cima e embaixo por 3, né? Então, se eu multiplicar em cima por 3, aqui eu vou ter 18. E aqui embaixo 15. Se eu multiplicar aqui em cima por 5, aqui eu vou ter 20. E aqui eu vou ter 15. E se eu multiplicar aqui embaixo por 15, aqui vai ser 15 e em cima vai ser 30. Ok? Bom, então eu faço 30 mais 20, 50. 50 menos 18, né? 50 menos 10, 40 menos 8,
32. Então aqui vai dar 32 15avos. Tá aqui, gente. Tá? Trabalhosinho, mas até legal de fazer, né? Vamos pro próximo exemplo, que vai ser agora da região do tipo 2, tá bom? Esse segundo exemplo, né, a gente vai calcular de novo uma integral dupla na região D, onde a região é limitada pelas retas y igual a x menos 1 e a parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. Tá? Então, vou tentar esboçar aqui de novo, tá, o meu domínio nessa região D, né, que tem o eixo x, aqui o x, eixo y, ó, x, y, tá? Reta y igual a x menos 1, né, ó, quando x é 0, o y é menos 1. Então, a reta vem cortar aqui no menos 1, né, ó, com toda certeza, menos 1. E quando o y é 0, x vai ser igual a 1, né, ó, x é igual a 1. A reta aqui é facinho, né? Então, essa reta aqui, ó. Desenho errado aqui, né? Uma reta coeficiente angular a 45 graus, né? Ó, então, tá aqui, ó. Estou falando para vocês que eu desenhei errado aqui a reta, porque acho que não dá para enxergar aí do vídeo de vocês, mas a minha lousa aqui é quadriculada, então eu consigo ver se está 45 graus ou não. Então saiu bem tortinho ali para mim. Tá? Então eu tenho aqui, ó, né, a reta, essa primeira reta é y, e a outra reta, a parábola é y ao quadrado igual 2x mais 6. E ela é uma parábola se eu escrever x em função de y, né, ó. Pega esse aqui e escreve assim, ó, esse aqui, ó, de cima. Você consegue escrever isso aqui como sendo x igual a y ao quadrado menos 6 dividido por 2, né? Ou ainda escrever isso como sendo y ao quadrado sobre 2 menos 3, né? É uma parábola isso daqui. Uma parábola... Lembra, quando eu escrevo x em função de y, né? A parábola, ela fica como? Ela fica voltada para cá, como se o eixo x fosse, né, o positivo para cima aqui, né? Ó. Então a parábola é para cá. Né? Então quando o y é 0, né, o x dá menos 3. Então essa parábola vem aqui menos 3, ó. Ela vem aqui menos 3, quando o y é igual a 0, né, como está aqui. Então ela é uma parábola, só para esboçar ela, né, então ela vai vir aqui assim, né, ó. Ela vai vir aqui assim, né, ó. Ela vai vir aqui, uma parábola que ela vai fazer isso. Olha lá a minha região, qual que é. Né? Ela está limitado entre essas duas curvas, essa reta, né, ó. Tá aqui, ó. Aqui. Em azul e amarelo aqui, ó. Consegue identificar? Tá bom, gente? E daí fica claro, ó, que se eu pegar uma reta, lembra que eu falei no exemplo anterior? Se eu pegar uma reta horizontal aqui, ó, não toca as duas curvas, não toca a amarela e a azul, tá vendo? Ó, fica só na amarela. Então existe uma reta ali que não toca as duas, então não é região do tipo 1. Agora, se eu pegar retas na horizontal aqui em vez da vertical, ó, qualquer retinha na horizontal que eu fizer, por mais próximo que seja aqui do ponto de interseção, para qualquer lugar que eu pegue, essas retas aqui, ó, sempre tocam as minhas duas curvas, ó, a reta azul e a curva amarela. Tá vendo? Ó, qualquer uma que eu chego aqui muito próximo aqui, ó, retas horizontais, a tocar as duas. Então isso aqui é uma região do tipo 2. Claro, né, ó, tá variando o x aqui para mim, escrevi o x em função de y, já tá intuindo, né, aqui para mim quem que é. Mas é claro, eu preciso ver quais são os pontos que variam, né, os pontos fixos que variam aqui para y, tá vendo? Ó?
Quem é esse ponto que está variando daqui até aqui, ó? São dois pontos fixos em y que eu preciso descobrir. E é a mesma historinha, né? Então, para que eu descubra o y, tem que igualar os x. Então, esse carinha aqui eu também tenho que escrever, ó, em função de x, ó. X em função de y, ó. É x igual a y mais 1, ó. Bacana, né? Então, quando os x são iguais, tá vendo? Quando os x são iguais aqui, que y que vão ficar fixos? É essa a pergunta que eu faço. Então, quando x é igual a x, esses dois caras têm que ser iguais. Então, eu vou ter o que, ó? Y ao quadrado sobre 2 menos 3 igual a y mais 1. Essa é a equação que eu tenho, né? Ó, esse cara é igual que esse. Tá certo? E daí o que eu vou ter? Ó? Vou ter uma equaçãozinha de segundo grau, né? Ó, vou ter y ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2. A gente pode multiplicar todo mundo por 2 já, né? Para tirar essa fração daí. O que vocês acham? Multiplicar todo mundo por 2. Eu vou ficar com y ao quadrado aqui, ó. Y ao quadrado. Multipliquei por 2 esse cara, passa para o outro lado, fica menos 2y. Multipliquei por 2 aqui, né? Ó. Então aqui ficou menos 6, aqui ficou mais 2, né? Então ficou menos 6, aqui ficou mais 2, passo para cá, o mais 2 fica menos 2, então ficou menos 8, igual que 0. Uma equaçãozinha de segundo grau. E aí, né? Quem que é o discriminante aqui para mim, ó? Dá menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 8. Menos vezes menos deu mais, 4 vezes 8, 32, mais 4, 36. Né? Continua aqui, ó. Então, y vai ser o que, ó? Menos b, ficou menos com menos ali, deu mais, 2, mais ou menos, raiz de 36 deu 6, dividido por 2 vezes 1. Né? Então, simplifica aqui o y1, né? Vamos escrever com... Vou pegar o y1 como sendo menos, tá? Ó, cara menor. Y vai ser 2 menos 6 menos 4, menos 4 dividido por 2, menos 2. E o y2 vai ser o quê? 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Então, identifiquei a região. Vamos escrever a região D, né? Como é que fica a região D? A região D vai ser todos os pontos, né? Ó, x, y do R2, de tal forma que acontece o quê? O y está preso em limites fixos, né? Então, menos 2 que eu achei aqui, ó, menos 2, menor ou igual que y, menor ou igual que 4. Não é? O y está preso aqui. E o x? O x está preso em funções de y. Claro, né? Eu tenho que ver o maior menos o menor. Em x, tá, pessoal? Em x. Então, vocês têm que olhar aqui, ó, né? Como conseguisse inverter isso, né? Girar isso. Ou vocês preferem olhar a função que está da direita, a de cima, e a de baixo é da esquerda, né? Da direita para a esquerda, né? A da direita é a maior, a da esquerda é a menor, né? Eu estou integrando assim, tá bom? Então eu estou integrando assim, ó. É daqui para lá. Então essa amarela é a menor, a azul é a maior. Então a que está à direita para mim aqui, ó. A direita sempre vai ser a maior e a que está à esquerda é a menor, se vocês quiserem pensar assim. Tá? Então o que ficou, ó, a menor vai ser a parábola, vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos 3 menor ou igual que x menor ou igual que y mais 1. Tá? Essa é a minha região D. Consegui identificar quem é a minha região D. E daí? E daí agora eu vou calcular a integral que ele está pedindo dessa função. Então, a integral dupla sobre essa região D aqui, ó. Né? A região D está aqui, ó, de dentro. Entre amarela e azul. Então, a minha função é f, ó, x, y, dA, né, gente? Ó. Quem que vai ser, então? Como a gente aprendeu, ó. Vai ser a integral. A de fora os limites fixos, em y. Então ficou
de menos 2 até 4. Aí, integral agora das funções. A menor, ó, y ao quadrado sobre 2 menos 3 até y mais 1, tá bom? Da função x vezes y, agora eu vou integrar primeiro em x, né, ó. Primeiro eu estou integrando em x, então vai ser dx dy. Ok, pessoal? Terminem essa conta, veja quanto que vai dar o valor dessa integral aqui, tá? E para terminar essa aula, eu vou listar para vocês as propriedades de integral que eu falei que valiam, né? Então só vou deixar listado e a gente encerra essa aula. Não esqueçam de fazer o questionário para computar a presença de vocês dessa aula, tá bom? E na quinta-feira eu já começo a falar para vocês do teorema de mudança de variável para a gente poder falar de coordenada polar, daí entrar em integral tripla, coordenada esférica, cilíndrica, esse tipo de coisa. Tá legal? Bons estudos para vocês, um abraço.